Fala, galera do Esporte News Mundo! Em cenário diferente, a gente vem aqui para trazer novamente o ranqueamento NM. A gente está com o nome invertido, mas eu, Marcos Costa, estou aqui com o Theo Miranda e também com o Cauã Panotin lá na casa dele para a gente fazer hoje um ranqueamento. E a gente teve a contratação de Thiago Nunes pelo Botafogo, então vamos ranquear os técnicos da seleção brasileira, do Brasileirão. O campeonato ainda não acabou, né? O ano ainda não acabou, a temporada não acabou, mas já vamos antecipar ali como foi a temporada, pelo menos até agora, de cada treinador. E aí, só especificando, é temporada do treinador. Então, em caso, por exemplo, de Mano Menezes, a gente não considera só o do Corinthians e considera o trabalho também do Internacional. Então, sem mais delongas, já vamos puxar aqui a nossa listinha. E aí, primeiro nome, temos o técnico do Vasco, né? Veio para tentar salvar o gigante da colina do rebaixamento. Então, já começa com o Theo Miranda. Theo Miranda, Ramon Dias. O Ramon Dias, eu acho que, pelo que ele veio para cumprir, conseguiu entregar e entregou mais até do que o esperado. Porque muitos esperavam que ele fosse apenas tentar não rebaixar o Vasco. E ele fez com que o Vasco muitas vezes jogasse futebol de verdade. Quando ele chegou, o Vasco estava um turno praticamente sem fazer gols em São Januário, por exemplo. Era um time muitas vezes indiferente em campo, onde você via que as poucas oportunidades que eles criavam passavam na frente da área e ninguém conseguia empurrar para o gol. Era um time que pouco criava, pouco jogava futebol. A chegada do Ramon, claro que teve, junto com ele, a chegada de alguns reforços de peso, como o Payet, o Veguete, mas eu acho que o Ramon entrega mais do que era esperado, porque quando ele chegou, a cobrança era para salvar o Vasco do rebaixamento. E hoje ele entrega um Vasco que sonha cada vez mais numa tranquilidade no brasileiro, e que dos times que estão na parte de baixo da tabela é um dos que joga melhor. Então, para mim, o trabalho do Ramon é um excelente trabalho até o momento. É isso, Cauã? É isso, como o Theo falou, cara, a situação em que o Ramon Dias ele chega ao Vasco, o Vasco está na zona de rebaixamento, se não me engano, na penúltima colocação, e ele chega e ele meio que reergue o Vasco, dá uma nova cara pro time, uma nova esperança pro torcedor, por isso que até agora ele faz um trabalho excelente. Eu tenho minhas dúvidas se fosse outro técnico, se teria essa capacidade que ele teve, não só taticamente, mas o psicológico do time melhorou bastante. É claro que os reforços também que vieram no meio da janela ajudaram bastante, como é o caso do Payet, que acabou marcando golaço de falta no último jogo, mas o trabalho do Ramon Dias também é um excelente trabalho pelo contexto da temporada do Vasco da Gama, né, que era um time de zona de rebaixamento, hoje já está um pouquinho mais à frente do Cruzeiro, que é o primeiro time da zona, então pode-se considerar um excelente trabalho até agora do Ramon Dias e tem tudo para fazer um próximo ano excelente também com o Vasco. E se a gente tem um técnico que está muito bem na parte de baixo da tabela, agora temos um técnico que está na parte de cima. Então, Cauã, já começa com você. Pedro Caixinha, do Bragantino. O melhor é um só, né? Só o um. Melhor. Tá, então eu vou ter que colocar o Pedro Caixinha no excelente trabalho. O Bragantino tá brigando por título, cara. A temporada do Bragantino é fantástica. No recorde do Campeonato Brasileiro, né? O Campeonato Paulista, assim, não foi tão bom. Na Sul-Americana, o time também não deu... Desculpa te cortar. Vocês querem fazer um G3 dos melhores, um G2? Eu acho que um G3 é legal, hein? Acho que eu fecho um G3. Eu acho também que fecho. vai ter alguns E aí a gente define os 3 melhores lá no final. Sim. Não pode ser. Então pra mim o Pedro Caixinha é uma temporada dos melhores, pô. A temporada do Pedro Caixinha quando você pega o Red Bull Bragantino e no começo do ano você falaria que ele supostamente brigaria por título na 34ª rodada, é algo que ninguém conseguiria imaginar. Por conta disso, o trabalho é entre os melhores do Brasil mesmo, não, isso se torna refletido na tabela. O time não teve um desempenho tão bom na Sul-Americana, mas, enfim, acho que pro elenco do Bragantino focar em 2 competições era inviável. Então, quando ele decide optar pelo Campeonato Brasileiro, e agora quando vai se encaminhando para o final do campeonato, o Bragantino tem chances reais de ser campeão, é um trabalho excelente, seria um título inédito, e o Pedro Caixinha está fazendo um trabalho digno de melhor técnico do Brasil, quem sabe no final da temporada ver o resultado do Campeonato Brasileiro. É isso, Theo? Eu acho que, primeiramente, desses daqui, o Pedro Caixinha foi um dos que pegou um dos melhores trabalhos já entregues, porque antes dele chegar, o Barbieri teve um mau momento final no Bragantino, mas vinha de um trabalho de mais de 2 anos, então tinha um trabalho já consolidado, tinha uma base. E o Pedro Caixinha fez o que muitos treinadores do Brasil, por exemplo, o Bruno Lage não foi capaz de fazer no Botafogo, que foi potencializar a base que ele já tinha. O Bruno Lage chegou e tentou mudar tudo. O Caixinha não, o Caixinha potencializou as suas peças, claro que em alguns setores fez algumas alterações,
mas a base é a mesma. Eu acho que ele fez um trabalho de excelência no Bragantino, e se hoje o Bragantino sonha com a possibilidade de um título, é muito por conta do trabalho dele. Então, para mim, como vocês disseram, como eu disse, o trabalho da Sul-Americana foi um pouco decepcionante, é claro, mas eu acho que o quão positivo é o trabalho do brasileiro praticamente limpa a barra do Pedro Caixinha no quesito da Copa do Brasil, não, da Sul-Americana. Na Copa do Brasil também saiu cedo, saiu pro Ipiranga. É verdade, é um vexame na Copa do Brasil, mas eu acho que a temporada do Brasileirão salva muito o Bragantino, até pelo peso da competição, uma competição de pontos corridos, que em teoria não favorece a sorte, favorece a qualidade. Então eu acho que é um grande trabalho, é um grande nome. O Bragantino é um dos times que joga melhor. É muito difícil de se enfrentar o Bragantino, é uma equipe perigosa. Então, na Bia Bichedid é ainda mais difícil. Então, acho que vale a pena, sim, colocar ele entre, talvez, os melhores. É isso. Então, Pedro Caixinha já abrindo aí, né, o campinho de os melhores. Agora, interessante, Thiago Nunes, que chegou agora no Botafogo, mas fez uma temporada interessante no Sporting Cristal, né, Theo? Fez uma temporada interessante no Sporting Cristal, mas eu acho que é um campeonato de um nível abaixo do Campeonato Brasileiro. E se você olhar os retrospectos, o último trabalho dele no Brasil pelo Corinthians foi um trabalho negativo. Então eu acho que até o momento, se tivesse aqui que a gente ainda não tem a base dele no Campeonato Brasileiro no Brasil deste ano. Então fica o Thiago Nunes, que já por algum momento já foi tratado como aposta no Atlético Paranaense, se consolidou, foi para o Corinthians como aposta depois. E hoje, apesar de já ter rodado, por exemplo, pelo Sporting Cristal, retorna ao Brasil novamente como aposta e com um trabalho muito duro, porque ele tem que ter um trabalho mental superior ao trabalho tático, por exemplo. A gente já debateu isso aqui no Sport News Mundo, que faltam pouquíssimas rodadas para acabar o campeonato e que o mental nesse momento para o Botafogo é o mais fundamental. E eu não sei se o Thiago Nunes é o ideal para esse momento. No Corinthians ele não foi bem, perdeu um pouco do grupo, então eu acho que é um treinador que, pelo Atlético Paranaense, conseguiu, por não serem jogado um elenco tão badalado. No Corinthians, com algumas peças mais experientes, ele teve dificuldades. E agora nós teremos que ver pelo Botafogo, que era o líder do campeonato, um momento de turbulência, não sei se é o ideal. Por isso, eu colocaria ele, eu não sei, eu fiquei na dúvida, até peço a ajuda do Cauã, não sei se ele vai concordar nem sequer com as duas prateleiras. Eu fico no entregou, que talvez eu acho que é uma aposta que seja válida, eu acho que pelo Sporting Cristal ele entregou, e talvez eu ponha até no deixou a desejar, pela passagem que ele teve no Corinthians na última vez que ele esteve no Brasil, e também deixou a desejar como uma opção de técnico, porque o botafoguense muito esperava um técnico de mais renome, um técnico maior para esse momento, e foram de Thiago Nunes, e querendo ou não, no âmbito brasileiro, um treinador não tão experiente. Então acho que talvez o nome Thiago Nunes deixou a desejar, mas o trabalho do técnico é um trabalho que entregou alguns resultados pelo Sporting Cristal. Aí eu fico na dúvida, peço ajuda para o Cauã. A colocação do Theo foi perfeita. O nome do Thiago Nunes ele deixa a desejar, mas em questão de trabalho ele entregou. Já vou dar meu voto, eu vou colocar na prateleira entregou, porque querendo ou não, no final ele até acabou entregando o Campeonato Peruano, né? A gente estudando sobre o Thiago Nunes, quando ele assinou o contrato com o Botafogo anunciou ele. O Sport Cristal era o líder até o final do campeonato, no clausura do Campeonato Peruano. E nas últimas 4 rodadas acabou entregando o campeonato, empatando 2 jogos, perdendo 2 e perdendo a liderança, e acabou ficando em quarto. Eu não sei até que ponto isso é preocupante para o torcedor botafoguense, né? Que era o líder do campeonato e pode acabar ficando, quem sabe, em quarto, quinto lugar. Então o Thiago Nunes é um técnico, querendo ou não, ele entregou mesmo, porque ele acabou entregando o Campeonato Peruano, onde ele foi líder do campeonato inteiro. Nas últimas 4 rodadas acabou ali tropeçando com o Sporting Cristal. Mas eu acho que... Calma, deixa eu te cortar de novo, peço perdão. Mas para o Sporting Cristal ser líder do campeonato até o finalzinho, nas últimas 4 rodadas terminar em quarto, não deixa a desejar? Talvez deixe a desejar, mas uma questão de trabalho, eu não consigo ver como um trabalho ruim, né? Até porque eu não sei até que ponto eu consigo falar do Campeonato Peruano, mas na própria Libertadores o Sport Cristal não desempenhou mal. Caiu num grupo difícil, caiu no grupo do campeão Fluminense e, se não me engano, no grupo do River Plate, né? Então fica muito difícil. Empatou com o Fluminense no Maracanã, por exemplo. Exato, e empatou com o River, ou ganhou do River, se eu não me engano, no Peru. Então pontuou contra os 2 times que, querendo ou não, são favoritos ao título da América, um até o próprio campeão da América. Então acho que é um trabalho que ele entrega, acho que a aposta do Botafogo é válida, mas pelo trabalho, não pelo nome, como eu já ressaltou, o último trabalho dele aqui no Corinthians foi triste, na verdade, foi bem triste, porque era uma expectativa muito alta. O Thiago Nunes ele chegou a ser disputado por vários clubes, acabou optando pelo Corinthians e acabou dando tudo errado.
E ele acho que ele fez bem em tomar essa decisão de ir pro Peru e tirar o nome um pouquinho da mídia brasileira para tentar fazer um retorno mais leve, mais calmo. É claro que eu não sei se o Botafogo é o time certo, porque o momento do Botafogo hoje é de turbulência. A mídia hoje se volta toda pro Botafogo numa expectativa do que vai acontecer, se será a maior pipocada do Campeonato Brasileiro ou não. Então vai ter essa pressão logo no começo. É difícil falar antes do campeonato começar, mas acho que ele entrega alguma coisa. O Thiago Nunes é uma aposta válida para a torcida do Botafogo. Então acho que o torcedor tem que ter paciência com ele. Não sei se ele vai conseguir ser campeão brasileiro agora, mas acho que pro ano de 2024, quem sabe o Thiago Nunes não pode fazer um bom trabalho. Então já preenchendo ali as 3 primeiras, né, já enfileiradinhas, a gente tem aí uma marca de começar sempre enfileirando. Será que vai enfileirar de novo, Théo Miranda? Tite. Acho que enfileirar não vai, porque eu acho que o Tite é o principal nome, apesar de ter vivido uma grande turbulência com a seleção brasileira. Eu acho que o nome do Tite é o nome mais pesado para ser anunciado hoje no Brasil como um treinador. Eu acho que o Flamengo acerta pelo nome, pela importância e pela qualidade do treinador, porque gostando ou não do Tite, ele é um dos melhores treinadores do nosso país. Acho que talvez pelo momento, já que os melhores em tese já estão empregados, acho que o Flamengo acerta bastante na contratação. Se a gente considerar, porque a temporada do Tite 2023 se resume aos poucos jogos com o Flamengo. Então acho que vale um pouquinho a gente pegar a reta final da Copa do Mundo ali com o Brasil. Pode ser. São os últimos 2 meses para dar um gostinho a mais de temporada, onde eu acho que o Tite foi muito mal. Eu coloco ele hoje como um entregou. Não coloco ele num excelente trabalho, porque eu não vejo um Flamengo tão mais fortalecido do que quando ele ainda não estava, mais organizado, nitidamente mais organizado o Flamengo, mas ainda não é o Flamengo que você olha e sente um pavor de enfrentar. Eu acho que é um momento de aprendizado, de construção de um trabalho. Eu acho que o Tite, no ano que vem, pode vir a se tornar, com certeza, um excelente trabalho e provavelmente, talvez, um dos melhores treinadores do nosso país no âmbito nacional. Então, eu acho que a temporada do Tite, por ter sido esses poucos jogos em que o Flamengo ainda não amedronta, claro que evolui, mas não amedronta, e pela reta final de Copa do Mundo que teve com o Brasil, eu coloco ele no entregou, porque eu acho que ele ainda não deixa a desejar. Talvez na Copa tenha ficado um pouco não, na Copa ele deixou a desejar, né? O Brasil caiu cedo para a Croácia de uma maneira lamentável, onde ele tem muita culpa. Mas hoje no Flamengo, ele até o momento não deixou a desejar em nenhum quesito. O Flamengo, minimamente, em certos setores e mais em outros, evolui. Então, acho que hoje o Tite para no entregou. Tite entregou, Cauã? Eu vou com o Theo. É muito difícil você fazer uma avaliação da temporada do Tite, porque ele não teve temporada, né? O Tite, ele supostamente tiraria esse ano sabático e não trabalharia. Teve a polêmica, né? Corinthians do Flamengo e acabou indo pro Flamengo. E no momento o trabalho do Flamengo dele não é impossível você falar que é um excelente trabalho. O time pontuou, mas perdeu 2 jogos de virada pro Grêmio e pro Santos. É claro que bateu o Palmeiras recentemente 3-0, espetáculo, tal, Tite, mas o nome do Tite hoje é mais forte que o trabalho dele, porque o trabalho dele na Copa do Mundo é vexatório, o que ele faz de abotonar os jogadores nas penalidades é um drama, você não pode nunca fazer um treinador de seleção brasileira fazer isso, mas quando ele assume a seleção brasileira, como o Teu falou, cara, talvez seja o nome mais forte no âmbito nacional. O Tite a gente sabe da capacidade de treinador dele, da capacidade técnica do Tite, então eu só não consigo colocar ele em excelente trabalho porque foi pouco tempo e não é excelente trabalho, não ganhou todos os jogos, acabou tropeçando em alguns. Então, por conta disso, vai ficar no entregou. Ele não deixa de desejar muito por conta do que a gente já sabe que o Tite fez. Então, no momento, acho que é isso. E agora voltando para a parte de baixo da tabela, Cauã. Bustos do América Mineiro. Cara, é muito difícil você falar de um treinador do América Mineiro, porque o América Mineiro não jogou um mau futebol durante o ano inteiro. O América Mineiro teve lapsos de jogar um futebol para pelo menos uma vaga na Sul-Americana, jogando melhores até que os times que muitas vezes estão na parte de cima da tabela. Então o América Mineiro é triste você falar, porque o primeiro time a ser rebaixado, a pontuação é ruim, sim, mas é muito complicado. Acho que no papel e taticamente falando, o Bustos talvez ele tenha tirado leite de pedra com alguns jogadores, cara. A gente vê o Mastriani, por exemplo, jogando muita bola. A gente sabe que o Benítez também jogou muito durante o ano, que infelizmente ele conta com as lesões. Então o América ele teve lapsos ali de ser um bom time, só que no futebol acaba tudo se resumindo a resultado, e o resultado da América simplesmente não teve. Na Sul-Americana chegou, acho que bateu os quartos de finais contra o Fortaleza e acabou perdendo os 2 jogos, então acabou saindo até cedo demais, imagino eu, para o planejamento do time. E no Campeonato Brasileiro é um vexame, cara, uma pontuação muito abaixo do esperado da América, e pelo que a América poderia entregar, visto os anos anteriores. Por isso eu coloco no deixou a desejar.
É claro que o trabalho dele não é de total ruindade, porque o time que ele não apresentou em algum momento lapsos de que poderia brigar não pela parte de cima da tabela, mas quem sabe pela metade da tabela por disputar a Sul-Americana no próximo ano também. Mas é resultado, cara. Em questão de resultado, deixou muito a desejar. O time da América simplesmente não conseguiu pontuar no Campeonato Brasileiro. Então, Bustos, infelizmente, não entregou o que se esperava, não. Não entregou, Theo? Com muita dor no coração, eu vou ser meio que obrigado a concordar com o Cauã, porque eu acho que o trabalho do Bustos, eu até estava comentando com o Rossi em off antes da gente começar, o quanto que o Bustos fica refém dos jogadores que ele tem. Porque o América, como o Cauã já destacou, o América em vários momentos ele pratica um bom futebol. Só que durante a própria partida que ele está bem, ele se perde, ele se cansa, ele se desorganiza. Eu acho que essa queda de rendimento vai muito, claro, pela qualidade dos jogadores que ele tem à disposição, mas esse cansaço, essa desorganização é um erro técnico. Se ele tem um elenco que não tem um preparo físico tão bom, ele não pode ter tanta intensidade, ele tem que ajustar a intensidade. Pode ser que ele transforme o América num time morno, mas que jogue 90 minutos de uma maneira equilibrada. Se você começa bem, ao decorrer da partida você desanda, a tendência é que realmente você possa sair ganhando, mas você vai tomar virada. Então eu acho que o Bustos tem os seus prós, tem os seus contras. Eu acho que a gente viu o América jogar um bom futebol durante o campeonato em certos momentos, em certas partidas. Eu acho que é muito difícil você falar que o Bustos não entregou. Mas eu acho que ele entrega, mas ele não consegue o mais importante para o futebol, que é a pontuação. Então ele entrega um futebol em certos momentos, mas ele deixa a desejar no ponto mais importante do futebol, que é a soma de pontos na tabela. Por isso eu acho que eu sou obrigado a colocar o Fabian Bustos na última prateleira. O Rossi tinha falado que a gente tem o costume de enfileirar logo de cara. Talvez se o Fabian Bustos tivesse um passinho na frente do Tite, a gente seguiria a nossa regrada. Agora vamos para o primeiro técnico que tem 2 trabalhos aí, de fato, né? Já que o Thiago Nunes ele não chegou a ter o segundo ainda, né? Então o primeiro técnico com 2 trabalhos. Cauã, Rogério Ceni de São Paulo e também Bahia agora. Cara, o Rogério Ceni começar falando do trabalho dele no São Paulo, né? Na época que o Rogério Ceni foi demitido, talvez eu tenha achado a demissão dele um pouquinho precipitada. É claro que agora é fácil você falar, porque o São Paulo contratou o Dorival Júnior e acabou sendo campeão da Copa do Brasil. Então, agora fica muito fácil você falar, é chover no molhado. Então, mas no começo da temporada, talvez eu discordasse um pouco da demissão do Rogério Ceni. Taticamente falando, talvez o problema não seja esse, porque muito do que se fala nos bastidores é que o problema era o elenco, né? O grupo, né? O Rogério Ceni talvez seja meio chato, ruim de grupo. Só que eu acho que o treinador do seu time, você joga no São Paulo, o treinador do seu time é o Rogério Ceni, não tem como ele ser ruim de grupo, cara. É o Rogério Ceni, é o maior do time. Ele tem moral para falar, ele pode falar, ele deveria poder falar mais com os jogadores do São Paulo. Então, acho que o trabalho dele no São Paulo não é de todo ruim. É claro que você pegar só o começo do campeonato, o começo da temporada, que seria só o Campeonato Paulista, ele vai mal, porque o São Paulo acaba caindo precipitadamente para Água Santa, então fica meio ruim. E ele é demitido na primeira rodada, cara, onde o São Paulo perde pro Botafogo, que parecia um fim de mundo, né? Perdeu pro Botafogo, só que a gente acabou vendo que perder pro Botafogo se tornou em tese algo normal durante o campeonato, né? Já que o Botafogo fez a temporada que fez, né? E na época ainda era o Botafogo do Luiz Castro. E ele chega no Bahia, cara, é como uma esperança do Bahia, né? Só que eu acho que ele ainda não conseguiu implementar seu estilo de jogo, talvez seja muito cedo ainda, né? Acho que não sei direito quanto tempo ele tá no Bahia, acho que é uns 3 meses ou menos ainda. Então acho que falta um pouquinho de tempo ainda pro Rogério implementar seu trabalho concreto no Bahia e salvar o Bahia do rebaixamento, cara. É claro que no final tudo vai se resumir em resultado, eu não vou fazer isso com o Rogério, por isso que eu vou colocar ele, talvez ele tenha entregado, ou no São Paulo eu acho que ele entregou mais do que entregou até agora no Bahia, tá? No Bahia eu acho que ele tá deixando um pouquinho a desejar, o Bahia já não vence há 3 jogos, tá mal na tabela, tá? É o primeiro time fora da zona de rebaixamento com jogos a mais do que o Cruzeiro, então no Bahia eu acho que ele tá deixando um pouquinho a desejar, mas acho que ainda falta tempo, e no São Paulo ele entregou, só que poderia ter entregado mais, né, segundo o torcedor. Então eu vou jogar essa bola pro Theo decidir aí, não sei se ele vai concordar com as 2 prateleiras, mas eu fico entre essas 2 aí, não sei a opinião do Theo. Eu vou concordar, chegou a prateleira do deixou a desejar, viu? Porque eu acho que o Rogério Ceni, como você disse, fez um trabalho razoável para baixo no Campeonato Paulista. O problema dos bastidores eu acho que diz mais, talvez até mesmo sobre os jogadores do que sobre o técnico em si, até porque o Rogério Ceni, 25 anos de São Paulo como atleta, já teve outras passagens pelo clube como treinador, é o treinador mais caseiro, digamos, até porque é o maior ídolo da história de um clube, então ele tem o direito, digamos assim, de ser um pouco meio que dono, digamos.
Eu acho que ele tem o seu trabalho, ele tem essa postura que muitas vezes muitas pessoas interpretam como arrogante. Eu acho que, na verdade, ele pode ser que ele seja apenas firme até demais em alguns momentos. Eu acho que o bastidor para um treinador é fundamental. O Rogério, infelizmente, não conseguiu gerir o bastidor de São Paulo, caiu de maneira precipitada no Campeonato Paulista, que, com todo respeito, acho que o único dos 4 grandes paulistas que fez um paulistão decente foi o Palmeiras, que foi o campeão. De resto, todos deixaram a desejar. O Santos caindo na fase de grupos mais uma vez, Corinthians caindo cedo para o Ituano, São Paulo caindo cedo para o Água Santa. Acho que todos deixaram a desejar naquele momento. Então, eu acho que o Rogério Ceni tem a sua parcela de culpa. O trabalho dele fica a desejar um pouquinho no São Paulo. Aí depois ele chega no Bahia, uma estreia muito boa contra o Coritiba, né? Parecia que ia engrenar, todo mundo que viu aquela partida falou, nossa, o Bahia não cai. Por conta da esperança, o Rogério Ceni fez um trabalho num outro clube nordestino, que foi o Fortaleza, que foi um trabalho excelente. Muitos enxergavam semelhanças entre os grupos, por ser um grupo de jogadores de menos renome do que o próprio São Paulo, o próprio Cruzeiro, que o Rogério Ceni treinou e não conseguiu ir bem. Quando ele treinou o Fortaleza, que tinha jogadores de menos renome, ele foi muito bem. Então havia sim a expectativa de que no Bahia ele conseguisse repetir esse trabalho. E até agora não conseguiu. Ele vence bem a estreia dele contra o Coritiba, mas logo na partida seguinte ele já perde um confronto diretíssimo contra o Santos, de virada, jogando em casa. Nas últimas rodadas, ele tomou um 3-0 do Cuiabá jogando em casa também. Então, eu acho que é um trabalho que você enxerga um futuro, mas que atualmente deixa a desejar e não entrega. É um trabalho que todo mundo achava que talvez o Bahia chegasse nesse momento do campeonato com seus 43 pontos, 44 pontos, de uma maneira mais tranquila. E o Bahia não. O Bahia ainda segue firme na briga ferrenha contra o rebaixamento. Na luta ainda até o final. Então, acho que a expectativa sobre o trabalho do Rogério é de salvação. E até agora ele não conseguiu entregar essa salvação. E o medo, o temor segue cada vez mais próximo do torcedor do Bahia. Não pela proximidade da zona do rebaixamento, mas sim pelo número de jogos. Querendo ou não, faltam apenas 4. O Bahia tem jogo a menos? Não, o Bahia tem 34 jogos. Faltam apenas 4 rodadas para o campeonato acabar. É algo que pode ser decidido num erro, uma tropeçada do Bahia. A tabela do Bahia é bem difícil. A tabela do Bahia é complicada. Um tropeço que seja, ele já se joga para dentro do rebaixamento, se aproxima demais dela. Então, acho que hoje, infelizmente, para mim, o Rogério é um dos treinadores mais promissores que nós temos no Brasil. Mas hoje, a temporada 2023 do Rogério, para mim, é muito abaixo do que eu esperava. Então, para mim, o Rogério Ceni deixou a desejar no ano de 2023. O Cauã tinha falado deixou a desejar? Tinha, né? Não tinha Cauã? Ou eu concordei com o que você falou? Não, eu tinha comentado também, tava na dúvida só. Então, agora, se mantendo na zona de rebaixamento ali, Kozlinskis do Coritiba. Kozlowski, perdão, do Coritiba. Até o Miranda. É difícil você falar que o treinador de uma equipe tão frágil quanto a do Coritiba é hoje, que entregou. Acho que vai acabar ficando no deixou a desejar. Cai também. É muito parecido a situação dele com a do Bustos. Sim. Você fica o quão refém do elenco ele é. E o quão refém da temporada, né? Porque você pega o time que já tá lá embaixo com um monte de erro, né? Sim, claro, ele recebeu alguns reforços, o caso do Slimani, que ajudou muito. O Slimani tá tentando, cara. Marcar gol toda rodada. O Slimani tenta, mas não adianta. O Gessé chegou, não conseguiu contribuir quanto a gente esperava. Eu acho que é impossível você falar que um treinador de uma equipe que está em 19º da tabela entregou. Ele acaba caindo, não deixou a desejar, mas fica nessa de o quão refém ele é do grupo. Mas diferente até mesmo do Bustos, eu não vi o Coritiba jogar um futebol tão bem quanto o América em determinados momentos. Acho que uma partida boa do Coritiba foi a vitória no Clássico. Sim, e de resto... mas eu acho que o América jogou bem mais vezes do que o Coritiba e está numa posição inferior da tabela. Então eu acho que talvez na questão do futebol o Bustos tenha entregado até mais do que o Thiago. Então, para mim, o Thiago acaba ficando, deixou a desejar. Claro que eu acho que a cobrança sobre ele não era uma expectativa de vamos para a Sul-Americana, por exemplo. Era literalmente tenta colocar a gente em 16º, 15º, ali na beira da zona, salva a gente. E não conseguiu até agora, não vai conseguir. Se tivesse conseguido, era até os melhores, né? Você ficou mais louco, né? Se tivesse conseguido, era os melhores. Mas mesmo assim... Ele pega o Coritiba com mais de 90% de chance de rebaixamento. Hoje já com 99,92%, quer dizer, algo praticamente, se não impossível de se acontecer, matematicamente não, mas futebolisticamente impossível de salvar o Coritiba. Então eu acho que
Eu fico na dúvida do quanto era essa expectativa, mas acho que na prática ele não entregou. É difícil falar que deixou entregar, mas também não dá para falar que entregou. Isso acabou acontecendo. É difícil, mas meu voto vai no deixou a desejar por conta da situação do clube na tabela. É isso, acho que tu já falou bem. Você nunca espera muita coisa do Curitiba, né? Mas você espera alguma coisa, querendo ou não. Então, quando ele assume o clube já estava decretado como rebaixado, então a situação é muito ruim. E ele não conseguiu entregar nada pro time, o time realmente não teve boas aparições, como o Rossi falou, se eu não me engano, foram um jogo, foi o Atletiba, que é o clássico, que claro, é muito importante, mas um jogo são 3 pontos, em tese para você se salvar você precisa de 45, então faltam outros 42, onde o Curitiba dificilmente apresentou um bom futebol, cara. O Curitiba não teve um jogo que você falou que você pode citar o América. O América perdeu, mas o América, jogou bem. Isso você pode falar de um cara, 5, 6 jogos do América, que o América perdeu, mas parece que achou uma maneira de perder, porque o América foi melhor que o adversário. O Curitiba dificilmente você consegue falar um jogo onde eles foram melhores e acabaram perdendo. Geralmente, quando perderam, foi por pura justiça e por puro demérito do próprio time do Coxa. Então, acho que o time deixou muito a desejar mesmo durante a temporada. Então, Cauã, seguindo com você, outro técnico que tem 2 passagens. Mano Menezes, que iniciou o trabalho no Internacional e aí agora pegou essa barca do Corinthians, hein, Cauã? O Mano Menezes, ele começa a temporada no Internacional acontecendo esperado, né? O Internacional acaba perdendo o Campeonato Gaúcho. Todo ano parece aí que o Grêmio é o campeão gaúcho, então o Inter... Bom, acho que o Campeonato Gaúcho acaba não sendo muito parâmetro para o Internacional, porque todo ano... Mas cai para o Caxias, né? Não chega nem a disputar a final, né? Exatamente, esse era o ponto que eu ia chegar até agora, cara. Então, começa a temporada mal. No Campeonato Brasileiro, o Inter talvez não tenha... O Mano Menezes não tenha conseguido trabalhar muito tempo, mas... Na própria Libertadores, o Mano acho que ele cai na segunda rodada contra o Independente Medellín. E, na verdade, o Mano cai do Internacional mais por conta do que o Cudê estava livre do mercado, né? Porque o trabalho do Mano não era de todo ruim. É claro que se esperava alguma coisa do Mano Menezes com o Internacional, se esperava que o Internacional fosse um pouquinho melhor, tivesse um rendimento melhor. Mas acho que pelo elenco que o Mano Menezes tinha, porque o Mano Menezes não tem o elenco que o Cudê tem, é diferente. Pelo elenco que o Mano Menezes tinha, ele chega a entregar alguma coisa com o Internacional. Não entrega o esperado, porque se esperava um bom trabalho dele, ele não conseguiu fazer um bom trabalho, mas ele entrega alguma coisa. E com o Corinthians, cara, ele acaba pegando um time que é mal treinado pelo Luxemburgo, né? Os jogadores já deram entrevista falando que tem essa diferença de que o Mano Menezes acaba treinando o time mais que o próprio Luxemburgo, então ele tenta organizar, e o Corinthians, ele pegou o Corinthians, ele caiu fora na Sul-Americana no primeiro jogo com a derrota pro Fortaleza, mas ele ficou aí 6 jogos sem derrota até perder pro Bragantino. Então, é claro, poucas vitórias, né? Um time que empata bastante. Mas a última rodada acabou ganhando do Grêmio, do Luis Soares, dentro da arena do Grêmio. Então, é um trabalho que... No Corinthians, eu não consigo falar ainda que é bom. O Bragantino hoje não é algo ruim, né? É algo normal. Momento esperado. Exato. É algo, querendo ou não, pro Corinthians hoje, perder pro Bragantino acaba sendo normal, tá? O Bragança Paulista. Não é resultado que, o Corinthians tropeçou em perder pro Bragantino. Não, o Bragantino que foi lá e conseguiu fazer o resultado por cima do Corinthians. Por isso que eu vou parar no entregou, cara. Eu não consigo falar que é um bom trabalho em nenhum dos times. No Corinthians, acho que é um trabalho melhor do que foi feito no Inter, até pelo pouco prazo de tempo que ele teve no Corinthians. E o trabalho, querendo ou não, já é melhor do que o do Luxemburgo. Ainda não é um bom trabalho, tá? É um trabalho que ainda tá no começo, que precisa de evolução clara para ele aplicar o estilo de jogo do Mano Menezes. Mas é melhor do que ele fez no Inter, então eu vou parar no entregou ali, e é bem melhor do que o Luxemburgo, por exemplo, quando o Luxemburgo estava no Corinthians. Então o Mano Menezes eu vou colocar no entregou, só não coloco no bom, talvez porque falte um pouquinho de tempo, e porque já acho que o tempo é curto, mas daria para apresentar algo a mais, tá? Então eu vou colocar ali no entregou. Acho que a gente ia esperar uma semaninha a mais, talvez o Luxemburgo estivesse nessa lista e dava para falar um pouquinho sobre ele, porque é um dos piores trabalhos do ano, né? Do Luxa, em si. É um dos piores trabalhos do ano e vai pegar uma bucha, que é o Cruzeiro hoje, que é uma bomba. Nossa, tem potencial para ganhar do anterior. Para ser o pior treinador, né? Talvez esse título de pior nem seja só por responsabilidade dele, né? Mas ele deixa uma bomba no colo do Mano, né? O Mano sai de um momento de uma barca que era o Inter, que estava mal, para pegar uma pior. Para pegar uma barca que talvez seja pior, exatamente. Tem até aquele vídeo do torcedor em Bragança zoando o Mano, falando que da herança que o Luxemburgo deixou para ele, que ele faz uma carinha de... Ele já é realmente isso. Que realmente deixou uma bomba para mim. Mas, como o Calma disse, o trabalho dele no Inter deixa a desejar, é claro, cai muito cedo muito cedo não, né? Mas no Campeonato Gaúcho, se ele não chegar na final, cai muito cedo. Sim, então ele cai, ele não chega na final. É um trabalho que deixa a desejar.
por si só, apenas de não ter chegado numa final, nem sequer na final do Campeonato Gaúcho. E ele perdeu o Grenal na primeira fase, né? Isso conta também. São né? 2 finais gaúchos, praticamente. É o Grenal e a final, né? Exato. Ele perdeu os dois, ele não chegou, perdeu um e não chegou na outra. Então acho que o trabalho dele no Inter deixa a desejar. E eu acho que no Corinthians, apesar de já ter alguns jogos, eu acho que ainda é muito cedo para falar se deixou a desejar ou não. Eu acho que talvez ele tenha entregado, o time dele não joga bem, mas, por exemplo, joga melhor que o do Luxemburgo. E pontua, né? Isso é importante. Vencer o Grêmio, vencer o Cuiabá, o Atlético Paranaense. Conseguiu pontos muito importantes. Eu acho que ele entrega no Corinthians. Acho que talvez não seja a melhor entrega de todas, mas no momento ele entrega assim, os resultados, ele entrega os pontos e o time melhorou em determinadas posições. Teve a coragem de fazer uma coisa que o próprio Luxemburgo não teve, que foi tirar o Yuri Alberto do time titular, percebeu que o momento dele não é bom, talvez a temporada em si não seja boa, percebeu e bancou. Eu acho que vale a aposta, o Corinthians tem melhorado com o tempo. Eu acho que essa passagem pelo Corinthians é mais importante do que a passagem pelo Inter, porque um campeonato gaúcho é menos importante do que você salvar um Corinthians de um rebaixamento. Claro que hoje o Corinthians tem seus 44 pontos com a expectativa de Sul-Americana, mas a temporada do campeonato o foco não é Sul-Americana. Era não cair, exatamente. Talvez ainda seja, né? Exato. 44 pontos muito próximo dos 45 dos que são tratados como milagrosas, mas é muito embolado. Acho que se você tropeça, só faltam 4 jogos. Se você tropeça em 2, você volta para a briga. Acho que é muito cedo, a temporada do Corinthians ainda é brigar para não cair, e o Mano vem conseguindo ajudar nisso. Então, para mim, no Corinthians, o Mano entrega. Eu acho que pela importância do trabalho que ele entregou ser maior do que o trabalho que ele deixou a desejar, eu coloco o Mano no entregou. Colocou no entregou também. Ele colocou também. Então, o Mano Menezes fixado ali não entregou. Agora, eita, calma, já que vai chegar nele. Ele tá nervoso. Agora, Deus quis que a gente abrisse Marcelo Fernandes com Theo Miranda. Deus quis e eu já falo o que eu quero. A minha vontade seria colocar entre os melhores, mas não vou cometer o crime por ter 3 que tem um trabalho de longa data e de excelência, né? Acho que todo mundo já sacou quem são os 3. Ou 4, hein? Não sei não, hein? Pode ter briga legal aí, tá? Nossa, verdade. Pode ter uma briga boa. Esqueci. Vai ser legal. Tem um quarto. Vai ter um quarto. Eu acho que o Marcelo, não tem dúvida, não tem como não colocar num excelente trabalho. Ele pega um Santos entregue, um Santos em que... Muita gente já falava, caiu. Eu propriamente falei que aquela partida em que o Aguirre é demitido, que é o 3-0 pro Cruzeiro na Vila Belmiro, eu vi o Santos entregue ali. Ali era o momento, o que eu falo do Botafogo. Eu vi o Santos entregue não só com futebol, eu vi o Santos entregue mentalmente. O time baqueado. Então, eu acho que eu não enxergava a luz no final do túnel para a equipe do Peixe. O Marcelo acendeu essa lanterna e aproximou cada vez mais essa luz do elenco. Acho que com ele o Santos evoluiu muito fora de casa. Tem sim os seus pontos fracos como mandante, né? Não vem conseguindo conquistando a máxima de pontos, por exemplo, dentro de casa. Tropeçou agora num São Paulo, que no momento um empate em casa contra o São Paulo pode ser tratado como tropeço, porque a temporada do São Paulo já se encerrou. Motivação do jogo. O Santos que em alguns momentos se demonstra ansioso, se demonstra afobado, mas que em outros jogou muito contra o Palmeiras, jogou muito contra o Flamengo. O Marcelo conquistou 5 vitórias em apenas 9 jogos. O Santos tinha outras 5 vitórias no campeonato em 21. Né? Exato. Então acho que com ele o Santos tem apenas 2 derrotas com o Marcelo. E nos 21 devia ter 20. Tem várias. Contra o Bragantino, que é o líder, um dos líderes do campeonato, que briga ferrenhamente pelo título. E jogando bem, né? O time sai aplaudido de campo naquele jogo contra o Bragantino. É um 3-1 na Vila, mas o Santos joga bem. Os primeiros minutos o Santos faz uma blitz muito grande para cima do Braga, assusta. Parece que o Santos vai ganhar aquele jogo logo nos primeiros minutos. Não consegue marcar. E tem, claro, o 7-1, que talvez seja o que impossibilite de estar entre os melhores. Mas se a gente for olhar, o Marcelo foi muito mal naquela partida. Mexeu mal, mas ele ficou nas mãos de desfalques. Teve desfalques. Desfalques que talvez sejam os mais fundamentais. O Soteldo é o pilar da criação, não estava presente. O Jean Lucas é o pilar defensivo, talvez no meio de campo, junto com o Rincon. O Jean Lucas não estava presente. E o João Paulo, que é o principal jogador, teve que ficar com o Vladimir no gol, que é um goleiro que sofreu 16 gols em 4 jogos, se não me engano. É uma média de gols absurda. 4, no caso. 4 por jogo é bizarro. Então eu acho que ficou refém em certos momentos. Então no resto do demais ele foi bem.
Acho que o Marcelo foi bem, muito bem. Nos confrontos diretos contra Coritiba e Goiás, por exemplo, somou, venceu. Sim, o necessário, precisava. Contra o Bahia, na sua estreia, já pegou um confronto direto e venceu de virada. No último lance aí, então... Sim, então acho que o trabalho do Marcelo no Santos era um Santos entregue em 18º, hoje um Santos praticamente salvo em 15º. Já esteve melhor na tabela desde a conta da última rodada em que empatou com o São Paulo, mas é um Santos com 42 pontos. Então acho que um excelente trabalho do Marcelo. É isso, Cauã? É isso, cara, é um excelente trabalho. Talvez o Marcelo Fernandes, ele dê uma esperança nova pro Santista, porque o Theo vai poder falar com mais propriedade, mas talvez ele pegue o pior momento do Santos em sua história, cara. Pior gestão, no caso, né, que seria do Rueda, que é uma gestão patética. O que o Rueda faz com o Santos, porque a gente sabe o que o Santos representa pro futebol, e o que o Rueda acaba fazendo com a instituição é um absurdo. O Theo vai falar com mais propriedade, mas é o pior presidente, talvez, da história do Santos. E é um absurdo, cara. Ele pega um Santos completamente abalado. Tanto que acabou de sair a notícia no GE que o Santos ele não tem mais chance de jogar a Copa do Brasil 2024 via Brasileirão, e muito por conta de cair precocemente no Campeonato Paulista. Então, aí você já percebe que ele pega um Santos que é ruim há muito tempo. Não é um Santos ainda por cima ele ilude o torcedor, porque ele ainda cisma que o Santos vai ser convidado a participar da Copa do Brasil. Com todo respeito, isso não existe, né? Não existe, desculpa, cara. A CBF pode ser a pior gestão possível, mas ela não é uma várzea, né? Não também não é assim que as coisas funcionam. É claro que ele sabe, então isso mostra que pelo menos ele sabe do tamanho do Santos, né? Porque ele ousou falar que o Santos seria convidado muito por conta do seu tamanho. Mas é um presidente patético, cara. Ele tá na presidência de um clube como o Santos, que a gente sabe o que é o Santos pro brasileiro, pro futebol, é um absurdo. E por conta disso, o Marcelo Fernandes faz um excelente trabalho, porque ele pega um Santos que é ruim há um tempo. O Santos, acho que há 3 anos, nos classifica para a fase de mata-mata do Paulista. É um Santos, cara, que passa por momentos conturbados no Campeonato Brasileiro. E ele pega e ele reacende uma chama, cara. Do nada, muita gente falou, pô, na verdade, até agora, né? Restam 4 rodadas, o Santos ele tem chance de brigar por competição internacional. Claro que é para a Sul-Americana, que do tamanho do Santos, enfim, não é Libertadores, mas e aí? Sul-Americana para o planejamento do Santos, visto o começo do ano, já é muita coisa, porque ele pega o time afundado. Afundado não, mas a financeira da Sul-Americana é muito positiva, né? Exato. Então, pro torcedor santista aí, o Marcelo Fernandes, cara, ele pode até continuar para o próximo ano, por que não? O Santos apostou em vários técnicos durante o decorrer do ano e todos eles deram errado. Por que você não aposta em um cara que conhece o clube, que tá no clube há um tempo e que tem esse amor, que dá para ver que ele é santista, cara? Por que você não tenta isso, já que o trabalho dele querendo não é bom, com exceção do jogo, como o Theo falou, do Inter, que é um jogo atípico, acontece com os melhores também, então o trabalho dele é excelente, eu gostaria muito que desse continuidade, tá? Acho que merece a continuidade, eu acho que a gente até fez a brincadeira com vocês de que o Santos sempre teve o costume de, em campo, com jogadores, as contratações mais badaladas sempre dão errado, né? O Cueva, o Damião, sempre deu errado. E as melhores joias são as reveladas pelo clube. Exato. E quando dessa vez com o treinador foi a mesma coisa. Os treinadores contratados de fora deram errado e a joia, a revelação da casa deu certo, né? O Santos veio de trabalhos horríveis com Paulo Turra, Aguirre. Em certos momentos teve até o Lissa, que para mim foi o pior que o Santos teve nessa gestão Rueda. Teve, claro, o próprio Fabian Bustos, que teve no América, teve um momento de oscilação, mas no quesito em geral, em todos os treinadores, a grande maioria foi muito ruim. Acho que talvez o único acerto de treinadores que o Santos teve na gestão Rueda foi o próprio Marcelo. Então acho que merece sim a continuidade. É um excelente trabalho até o momento. Então, Cauã, seguindo de um ótimo segundo turno, Felipão no Atlético Mineiro. Acho que o Felipão não teve outro trabalho no ano, né? Se eu não me engano, ele estava descansando. Ele estava no Atlético Paranaense como gestor. Exatamente. Exato. Então, um pouco de Atlético Paranaense e mais de Atlético Mineiro, Cauã. Vou falar só do Galo, porque como Atlético Paranaense, ele não foi o treinador em si, né? Ele foi mais o gestor. É claro que dá para pegar um pouquinho do recorte do ano passado também, com um baita trabalho que ele faz no Furacão. Mas até nesse próprio segundo turno, né? O começo do Felipão no Galo é muito complicado, é muito difícil. Teve a eliminação da Libertadores pro Palmeiras, que também não é nenhum absurdo, tá? Cair fora pro Palmeiras da Libertadores. Mas o jeito que jogou também foi muito. A partida de ida foi uma partida muito ruim do Atlético. Exato. O que irritou o torcedor foi a maneira como jogou, né? Porque nas 3 eliminações seguidas pro Palmeiras de forma consecutiva na Libertadores, talvez essa daqui seja que o Galo tenha apresentado um pior futebol. E foi logo no início do Felipão, na passagem dele pelo Atlético agora. Então fica muito difícil, mas quando deu uma virada de chave ali no elenco, cara, que simplesmente ele acordou todo mundo. O que ele potencializou o Paulinho de uma maneira que o Paulinho agora tá na seleção brasileira. Hoje tem jogo da seleção contra a Colômbia, né? Então ele potencializa o Paulinho a ponto do Fernando Diniz querê-lo na seleção.
Então o segundo turno do Felipão é muito bom, é excelente, tanto que é a melhor campanha do segundo turno. Não dá para você falar que é simplesmente um bom trabalho, creio eu, porque quando você pega o que se esperava do Galo, o primeiro turno dele e o começo da passagem do Felipão, você vê a crescente que ele vem tendo no segundo turno, é muito visível. É claro que o Galo passa por tropeços, né? O Galo acabou perdendo ponto ali para o Cruzeiro em casa, acho que acabou perdendo ponto para o Curitiba também. Há tropeços, sim. Perdeu para o Curitiba em casa. Perdeu para o Curitiba em casa e perdeu para o Cruzeiro Empatou também. com a América também. É isso. Então, tipo assim, há uns tropeços do Galo que ainda são inexplicáveis, tá? Então falta um pouquinho mais de regularidade no time do Felipão. Mas é por aí, cara. O Felipão, eu vou colocar ele como excelente trabalho, muito por conta de ter a melhor campanha no segundo turno e que do nada também o Galo apareceu na briga um pouquinho mais para trás, mas ainda assim na briga pelo título, tá? Porque são 4 jogos, o Galo tá só 3 pontos atrás do Flamengo, tá no bolo, o Galo tá no bolo. Ele conseguiu deixar o Galo no bolo a ponto de falar, opa, quem sabe a gente não pode ser campeão se acontecer uma combinação de resultados maluca aí, né? Que é possível, porque o Campeonato Brasileiro ele é completamente maluco. Difícil, hein? Difícil. Eu acho que é difícil porque tem que pensar muito sobre quando ele chega, né? Quando ele chega, o Atlético tá bem. Se você for comparar, quando ele chega... Ele chega, tá bem e vai mal. Exato, então ele chega, o Atlético é segundo, se eu não me engano, e aí ele cai muito. Se você comparar quando ele caiu muito, pós isso é excelente trabalho, mas ele chega e tá bem, então é muito difícil mesmo. E eu já adianto que ou você vai decidir ou o Cauã vai ter que ceder pra gente descer. Porque eu acho que o Felipão, um excelente trabalho, eu acho muito. Acho que o Felipão entregou. Acho que, como a gente já disse aqui, ele chegou um momento em que o Galo estava bem e piorou o time, né? O time foi muito mal no início com o Felipão. A gente até dizia que era um dos times mais sem sal do campeonato. Acho que com o Felipão o início foi muito turbulento, muito conturbado. Eu acho que naquele momento ele era um trabalho que deixou a desejar. Sim. Aí a hora que vira o turno parece que vira a chave e vira um dos melhores trabalhos do país, digamos, nesse segundo turno. Talvez não o melhor, né? Acho que matematicamente talvez seja o melhor. Matematicamente sim. E desde que o Marcelo Fernandes assumiu, o Galo é o primeiro e o Santos é o segundo. Exato. É um trabalho coincidentemente, 2 treinadores bons. Em sequência, né? Que nós fizemos. Então eu acho que o início, que deixou a desejar, somado com um excelente trabalho depois, no meio, o Filipão entregou. Acho que a expectativa... Se tivesse feito o que estava fazendo agora, desde quando chegou, se tivesse seguido, o Atlético estava na briga, não como o Cauã disse, no bolo. O Atlético ele estava na briga pelo bolo, ele estava no bolo. Exato. Ele estava na briga pelo título de verdade mesmo, 1 pontinho, 2 pontinhos, talvez o líder, né? Não sabemos. Mas eu acho que nesse balanço de prós e contras, eu acho que o Filipão faz um trabalho na prateleira do entregou. Eu acho, não sei se o Cauã vai descer, se você vai ter que desempatar. Você tinha falado desse excelente trabalho, né, Cauã? Tinha. Mas eu posso descer sim. Acho que é válido o argumento de que o começo dele é muito ruim no Galo. Acho que, como tu falou, são os extremos, né? Entre o descer ou desejar e os melhores, acho que dentre os extremos ali, acho que fica viável colocar ele no entregou, sim, o Felipão. Eu acho que um ponto interessante também a se considerar é pensar que, por exemplo, quando ele chega, ele tá em segundo, mas ele tem uma certa marca. Porque quando o Kudê sai fuzilando todo mundo do Atlético, o elenco tá muito desmobilizado. Então, completamente. Então, ele pega uma barca ali de um elenco fragilizado. Isso acontece. Então, é difícil você reestruturar. E aí, ele depois vai tentando, ele acha um time que reestrutura. Agora, fazendo uma comparação, então, para concretizar, que eu acho que entregou também. Ele fez a mesma coisa no Internacional, o Kudê. Ele era líder com o Inter, caiu para a segunda colocação, saiu em segundo, né? E aí, deixou o time desmobilizado. Quando o Abel Braga chega, o time cai muito. Depois do Abel cresce, consegue 10 vitórias seguidas e o Inter vai até a liderança e acaba ficando em segundo. Foi um excelente trabalho do Abel. Agora, no caso do Felipão, ele cresce, mas não a ponto de ainda brigar pelo título. Então eu acho que por isso que é só entregou, porque no caso do Abel, eu colocaria naquela época como excelente trabalho, porque ele chegou e brigou. O Atlético deixou pontos contra Cruzeiro, contra Coritiba e contra América, que deixaria o time brigando pelo título e acabou não deixando. Então por isso eu vou com vocês também e acho que o entregou tá bem colocado. Então, Theo Miranda, acho que é o mais fácil, né, talvez. Abel Ferreira. Abel Ferreira, a prateleira em si é mais fácil. Se a gente tivesse que colocar o melhor, como era o que estava no início, talvez ali teria uma briga por conta da temporada, boa, né? Uma briga boa. A temporada, que o trabalho do Abel é muito bom. É difícil você separar o Abel em um ano. Exato. Você olha normalmente e fala, tá, é o melhor do Brasil. Porque era Abel, é o pacote Abel, a era Abel, mas a temporada, se você olhar, é a temporada de um paulista. Que pode se tornar uma temporada de um paulista e um brasileiro. Então é algo muito gritante. Porque a temporada de um paulista é uma temporada ruim.
Mas a temporada do Paulista e um brasileiro, É da muito maneira boa. como o brasileiro vem se desenhando, é uma temporada muito boa. O Palmeiras cai numa semi de Libertadores, claro que eu esperava, que era um dos favoritos, se não o favorito ao título, mas cair numa semi pro Boca, apesar do mau momento do Boca, não é um crime. Ainda mais quando se fala do Dudu, que tinha acabado de assim. acontecer, então penaliza muito. É muito complicado. Teve a felicidade de uma crescente do menino, do Hendrick, que enfim parece que deslanchou. Muita gente critica, fala, demorou pra colocar. Eu acho que é legal pensar, colocou na hora certa. Amadureceu. Colocou agora e tá Eu dando também certo. em alguns momentos critiquei muito o Abel, porque eu falava, nossa, mas o Hendrick vai embora ano que vem, a gente ainda não viu o Hendrick. Exato. Eu acho que tinha um certo receio, falei, mas será que o Hendrick não está pronto, não é o suficiente? E agora se mostrou que, enfim, parece que deslanchou e que se tornou um grande promessa, se não o maior nome no território brasileiro hoje. Eu acho que a temporada do Abel, o Paulista, impecável, porque ele vê 3 rivais passando vergonha e sai com E faz o dele. Apesar de um susto contra o Água Santa, taça na mão, ninguém lembra o susto da primeira partida. A Copa do Brasil, infelizmente, para o palmeirense não veio, né? Caiu pro campeão. Exato, cara. O Palmeiras cai Palmeiras jogando mal, de fato, mas cai, como você falou, pro campeão. O Palmeiras cai nas quartas, certo? Contra o São Isso, Paulo. contra o São Paulo. Se tivesse sido avançado para a semi contra o Corinthians, provavelmente teria ganho. E o Flamengo... com bastante chance de vencer o Flamengo na final. Então talvez o Palmeiras caindo nas quartas com um gosto de vice. Eu acho que é uma queda que o São Paulo em diversos momentos foi antídoto do Palmeiras. Não só nesse ano, como em anos anteriores. E ele consegue responder isso com 5-0 do Brasileiro. Sim. Houve a resposta, também tem esse ponto. Tem. Claro, eu acho que é um momento que na Copa do Brasil ele cai pro campeão. Na Libertadores ele cai pro vice, mas ele chegou numa semifinal, e Libertadores é Libertadores. É uma competição à parte, onde muitas vezes o coração supera a tática, o coração supera o elenco recheado. A vontade que o Boca teve naquele jogo foi superior. O Boca conseguiu implementar sua própria tática, que era levar para os pênaltis, que era o ponto forte. O ponto forte do Boca coincidiu ser o ponto mais fraco do Palmeiras, talvez, que seja a disputa de pênaltis. Eu acho que a Libertadores do Palmeiras é uma pena, digamos assim, porque se chega numa final contra o Fluminense, aí é um jogo muito aberto. Exato. Talvez um jogo até melhor do que foi o Fluminense, que já foi um baita jogo. Eu acho que o Abel, então, faz uma campanha decente na Libertadores. E no Brasileiro, que parecia tudo perdido, ele vem fazendo uma remontada avassaladora para cima do Botafogo, assume a liderança. E para mim, já disse, a gente já fez o fichamento, para mim tem tudo para não largar mais, tem tudo para nessas 4 rodadas conquistar 4 vitórias. Eu acho que o Palmeiras tem de tudo para se consagrar o campeão brasileiro. Então acho que a temporada do Abel é positiva. Para mim é um dos melhores do futebol brasileiro. Para a temporada que vem, já meteu o papo de que não sabe se vai seguir. Se seguir, te garanto que vai estar entre os melhores novamente. Acho que é um dos principais nomes. Talvez não o principal trabalho, mas o principal nome hoje do comando técnico no Brasil. Então, para mim, entrar na primeira prateleira o Abel. Acompanha, Cauã. Eu vou acompanhar o raciocínio de vocês. Acho que o Abel Ferreira, ele faz o... É que a temporada do Abel Ferreira, como vocês falaram, é muito difícil você resumir a temporada do Abel Ferreira em um ano, né? Porque a era Abel, você pega um recorte de 3, 4 anos. Mas é o melhor trabalho, talvez, ali do Campeonato Brasileiro, sim, porque muito por conta do que o Theo já falou. É um Campeonato Paulista, uma Supercopa do Brasil, uma Supercopa do Brasil muito boa, tá? Uma Supercopa do Brasil muito boa do Palmeiras, fazendo um 4-3 no Flamengo ali, com destaques positivos ali pro Gabriel Menino, por exemplo, que ele é um jogador que ele gosta muito e que acabou dando certo em alguns momentos da temporada. Falando de Libertadores, o problema da Libertadores, cara, é que o Abel, supostamente, ele morre abraçado com a ideia dele, né? De não querer colocar os jovens da base, quando aperta, ele coloca e ele viu que acaba dando resultado, o time consegue empatar e acaba caindo pro Boca nos pênaltis. Mas é como tu falou, cara, Libertadores, você não pode falar, pô, o time é favorito, então o time vai chegar na final. É Libertadores da América, cara. Você tem que entender o peso que essa competição tem. Não é só, futebol que joga o melhor futebol da América vai estar na final. Em 2020, o Flamengo, que era o atual campeão, caindo pro Racing no Maracanã. Exato. Também sim. Então é muito disso, cara. Não tem. O Fluminense foi o campeão, supostamente jogando o melhor futebol do Brasil, cai pro Internacional jogando pior do que o Internacional na minha visão, cara. O segundo jogo no Beira-Rio, o Ener Valencia acaba perdendo 3 gols ali que o Internacional se faz, abre uma vantagem e o Fluminense cai fora. Então, pô, Libertadores é no detalhe, é decidido no detalhe. É claro, e a questão do Hendrick, eu acho que o Abel acertou, tá? O começo do Campeonato Brasileiro do Hendrick é muito ruim. E ele acaba tirando o moleque justamente pro pessoal, pra mídia, não ficar na cabeça dele, falando que, pô, o Hendrick é uma falácia, o Hendrick deu errado, o Hendrick é um flop, o moleque não tá jogando nada, o moleque já jogou 8 jogos e ainda não fez nenhum gol, não deu assistência. E ele acaba sacando o Hendrick no momento certo, porque quando aponta,
Ele vai lá, coloca o moleque acaba decidindo. Ele poupou o Endrick de ser alvo de críticas, que ele já viria a ser, muito por conta da expectativa colocada nele. Então, para mim, em relação ao Endrick, o Abel acerta. Ele pode ter demorado um pouco para colocar? Pode. Mas ele fez certo tirar o Endrick, poupar o Endrick da... É um moleque de 17 anos. Em poupar o Endrick do que ele teria que ouvir. Até por conta disso, o trabalho do Abel é muito bom. O melhor trabalho do Brasil, talvez, ali. É claro que no final tudo se resume a resultado. A gente já tá falando aqui que a gente não vai fazer isso. Mas o trabalho dele fica entre os melhores do Brasil, muito por conta do que pode ser o final do Campeonato Brasileiro, onde o Palmeiras, que a gente já comentou no tic-tac anterior, é o time com mais chance de ser campeão brasileiro. Então, o Abel indo ali na prateleira de os melhores, Cauã, o Wesley Carvalho do Atlético Paranaense. Cara, o Wesley Carvalho é uma incógnita, porque pouco se fala do trabalho dele no Furacão, porque é um time que ficou na Libertadores ali pro Bolívar, e aí, putz, como é que faz, cara? Cair para um time da Bolívia não é fácil, velho, porque você pode perder na altitude, pode, mas o que se espera quando você joga aqui na sua casa, no Brasil, é que você goleie. A tendência é essa, e quando o time pega o Bolívar na altitude, acaba perdendo e joga o jogo de volta no seu estádio, com o apoio do seu torcedor, acaba se esperando que tivesse uma vitória do Atlético Paranaense, né? A vitória veio, claro, no tempo normal, no tempo regulamentar, mas a derrota nos pênaltis do Furacão acaba machucando muito o torcedor, machucando o próprio treinador, mas que no Campeonato Brasileiro vai bem. É claro que não vai brigar ali por título, Teve porque... desfalque agora do Vitor Roque, né? Que tá algumas partidas já não presente, que tá talvez o melhor nome do time desfalca, né? Exato, é o melhor nome do time só, que eu gosto de falar que é um jogador do Barcelona, que provavelmente vai pro Barcelona daqui 2 meses. Então você tem um jogador de nível mundial jogando no seu time, que ele é desfalque, que não conseguiu jogar. E na tabela do Campeonato Brasileiro ele tá bem, cara. Ele tá dentro do que se esperava dele, porque não se espera que o Furacão vai brigar por título, se espera que vai brigar por vaga na Libertadores, é o que tá fazendo. Então acho que ele entrega, não vou falar que é um excelente trabalho, muito por conta da Libertadores, tá? E muito por conta da Copa do Brasil também. Acho que nos torneios mata-matas o Furacão deixou a desejar, não apresentou um bom futebol talvez no jogo de volta da Libertadores, mas o resultado não veio e cair fora para o time da Bolívia é ruim pro treinador. E no Campeonato Brasileiro ele faz o que se espera. Por isso que eu vou colocar ele como entregou ali um pouco. É difícil também. É muito difícil, É difícil falar de treinador no futebol brasileiro. Uma temporada, como o Cauã disse, nas Copas o Atlético não vai bem, né? E no brasileiro fica naquele meio, naquele limbo de não briga por título, mas também não briga para não cair. Em algum momento chegou a ter 9 jogos de vencibilidade, Sim. parecia pensar algo mais, depois perde, desce, né? Exatamente. Tem a perda do Vitor Roque, que é uma peça determinante para uma estagnada do Cruzeiro, não, do Atlético Paranaense na tabela. Eu acho que é um trabalho que nas Copas deixou a desejar, mas que no brasileiro ele entrega. E pelo semblante, pelo longo prazo do Campeonato Brasileiro, eu acho que é suficiente o entregou. É difícil, cara. Nas Copas, por exemplo, passa do Botafogo, né? Não lembro se era ele, se já era ele contra o Botafogo. Eu ia falar do Campeonato Paranaense, em que o Atlético não vai tão bem, mas lá era o Turra. Aí já era Turra. Mas contra o Botafogo eu não tenho certeza. Talvez era ele já contra o Botafogo, você tá passando ali do time de sensação do momento, né? É difícil. E aí você cai pro Flamengo melhor que você? Cair pro Flamengo não é nada fora do comum. Eu vou colocar no entregou, porque eu acho que ele se aproxima muito mais dos trabalhos que estão no entregou do que dos trabalhos que estão no deixou a desejar. Então eu vou manter aqui como o entregou. Agora começou o problema. Agora vai ficar legal. Agora, vocês querem ir pro Cudê e voltar depois? O que vocês acham? Vai pro Cudê e depois volta. Porque os outros dois ali só podem 3 no primeiro, né? A gente combinou. Vocês querem deixar esses dois pro fim? O que você acha, Cauã? Cara, é que eu tenho uma opinião que eu já vi que eu discordo de vocês, tá? Entre os melhores. Então eu vou, pra mim... Cara, é que pra mim... Sobre o primeiro ou sobre o segundo, Cauã? Não, cara, pra mim é sobre o quarto ali. Quer botar o Cudê na briga? Não, hoje vou. Não, o quarto, pô. O Voivoda. Pra mim, o Voivoda tá na briga. E por muito, pelos melhores? Sim. Então vamos lá. Vocês querem matar Cudê, Antônio e Renato? Que eu acho que vamos fazer isso. Mas eu ia meter o louco. Eu ia botar o Renato pra cima também. Você ia colocar... Nossa, então... Peraí. Então, é muito treinador bom. Lá que vai ficar legal. Na minha mente, a gente teria uma briga pelos 3 melhores com os 2 que estão lá, mais Diniz e Dorival. Então os 2 já contrariaram com 2 nomes diferentes. Vamos lá, vamos abrir o jogo.
qual que é a sua briga do top 3? Pra mim, o top 3 tá. A briga em si é o Dorival com o Diniz. Dorival Diniz. Então você falou do Renato, mas você não coloca o Renato. Eu gostaria, porque eu acho que o trabalho se fosse um G5, Sim, o ele Renato estaria. entraria. Mas por ser Você acha que ele tá mais próximo dos melhores do que do Voivoda, excelente, por exemplo? do próprio Voivoda. Ok. Porque eu acho que o Renato, uma coisa que eu falei pra vocês já em outros momentos, o Renato faz um trabalho, primeiro que ele e Grêmio é sinônimo, né? Sim. Mas ele faz um trabalho de um time que acabou de subir da Série B, querendo ou não, topo de tabela. Claro que ele conta com um dos melhores jogadores que talvez, possivelmente, jornais europeus já deram, que talvez concorra a Rei da América. Exato. Que é o caso do Luizito. É um grande nome, mas querendo ou não, o Vila Sante foi potencializado com o Renato. O Ferreirinha recentemente voltou a evoluir, não é o mesmo que já foi, mas está voltando. O Cristal teve um bom momento também. Eu acho que um trabalho de grupo do Renato é muito importante. Porque ele joga o Grêmio de um ano que caiu, ele vem da Série B, briga por título, possibilidade de ser campeão. Nunca houve um time que sobe da Série B e é campeão no mesmo ano da Série A. Eu acho que o Renato faz um trabalho muito positivo. Eu gosto, eu vou acabar colocando ele no excelente trabalho, porque não tem como desbancar Abel Ferreira, Dorival, o próprio Pedro Caixinha e o Diniz. Então eu acho que vai acabar indo para um excelente trabalho, mas com muito carinho, com muita honra. Eu acho que é um trabalho muito bom. Acho que é de admirar o trabalho que o Renato tem pelo Grêmio. Claro que muita gente trata o Renato como boleirão, que não sabe de nada de tática, mas é impossível você vencer o que o Renato venceu. Eu acho que o Renato, isso de ser boleirão, eu acho que ele veste um pouco o personagem. Na realidade, eu acho que não é isso. Sim, ele faz parte da personalidade. Ele já Sim, era um boleiro exato, como jogador. Exato, né? então é bacana. O Renato é o despojado, o marrento. Eu acho que não é nem o boleiro. Essa característica marrenta do Renato gera muitas vezes na mídia, no telespectador, o cenário de não sabe nada de tática, é só joga futebol aí que é simples. Não é. Obviamente, o Renato é campeão da Libertadores, finalista com o Flamengo, deu certo no Grêmio, fez um trabalho até que ok no Flamengo, não venceu a Libertadores, mas chegou na final. Eu acho que o Renato sabe de tática. É impossível você fazer o que ele faz sem saber de tática. Exato. Então, eu acredito que é um excelente trabalho hoje. Também, claro, ele está competindo contra um Palmeiras que já está há 1000 anos brigando no topo da tabela, contra o Flamengo que está há 1000 anos no topo da tabela, contra um Galo que já foi campeão brasileiro Série A recentemente, Exato. contra um Botafogo que tem um investimento maior que o do Grêmio, possivelmente, um Bragantino com uma SAF também, que apesar de ser inexperiente, tem uma boa bala. O Grêmio talvez seja o que ninguém dava, todo mundo dava o Grêmio e o Botafogo, talvez, como meio de tabela. E tá lá no topo. Ó, só dar um parênteses. Eu, no começo do Brasileiro, coloquei o Grêmio brigando pelo G4, mas não coloquei pelo título. Aí eu me surpreendi, de fato. É uma surpresa muito grande. Eu acho que o Renato faz um excelente trabalho e acho que dá pra encerrar. Ó, o Cauã, faz assim, então. Fala o que você acha do Renato, se você concorda, dá a sua opinião sobre o Renato, aí se você concordar, a gente já encaixa ele. E depois você fala qual que seria a sua briga do top 3, que a gente já reorganiza e vai pra briga. A gente fala eu vou concordar com o que vocês falaram. O Renato é um excelente trabalho. É porque o Grêmio, cara, como você falou aqui no começo do campeonato, começo do ano, na verdade, o Grêmio ele anuncia o melhor centroavante do século, somente atrás do Ronaldo Fenômeno, na minha opinião, tá? O que o Luizito Soares representa pro futebol mundial é um absurdo. Ele ganhou 2 chuteiras de ouro no auge de Cristiano Ronaldo e no auge de Messi. Você quer mais alguma coisa do que isso? Pô, pelo amor de Deus, então você tá trazendo uma figura mundial pro seu time, até por isso se esperava um pouquinho do Grêmio, e é correspondido, tá? No setor ofensivo é correspondido, se eu não me engano o Grêmio tem o melhor ataque do Campeonato Brasileiro hoje, então acaba sendo correspondido. O setor defensivo deixa a desejar, mas enfim, é o time que tá ali brigando por título, por isso eu vou colocar no excelente trabalho. Eu como Theo, acharia justo até colocar ele nos melhores, é porque acaba que o Grêmio ele acaba jogando só o Campeonato Brasileiro, né? O Grêmio não disputa, é claro que tem a Copa do Brasil também, sim, semifinal contra o Flamengo e tal, mas tô falando, não jogou competição internacional, então acaba que o calendário do Grêmio foi mais curto, né, por isso que é um excelente trabalho pelo que faz no Campeonato Brasileiro. O Renato Gaúcho é um bom técnico, como já foi falado, muita gente tem essa ilusão de achar que ele não entende nada de tática e que ele é só boleiro, ele não é só isso não, ele é muito mais do que isso na verdade, ele já foi técnico cogitado para assumir a seleção brasileira, então a gente sabe que ele é um excelente técnico. Claro que tem a final da Libertadores de 2021 aí com o Flamengo, que ele acaba perdendo, mas ele acaba perdendo na prorrogação e por um erro individual de um jogador. Então não dá pra você colocar 100% nas costas dele, cara. Por isso que eu vou colocar ele ali como excelente trabalho. E a questão dos melhores, cara, vocês falaram do Fernando Diniz e do Dorival Júnior. Eu acho que o ano do Voivoda talvez seja melhor que o Dorival, tá?
É porque o Dorival ele acaba sendo campeão da Copa do Brasil, jogando muito bem, beleza. Mas é que o Fortaleza ele acaba perdendo uma Sul-Americana, cara. E eu sei que a Copa do Brasil é mais difícil que a Sul-Americana, tá? Mas aí o ano do São Paulo, pra mim, ele se resume na Copa do Brasil, porque eu acho que o Brasileirão do São Paulo é muito ruim. O brasileiro do Vojvoda deixa a desejar, hein? Mas o do Dorival pior ainda. Todo respeito, o Campeonato Brasileiro do Dorival largou, né? O Vojvoda em tese não largou, né? Porque o Dorival largou porque já estava classificado. Tem seus pontos fracos também, mas o Vojvoda não vai para a Libertadores, né? Mas o Vojvoda, não é que o Vojvoda não é que ele não largou, mas ele estava focado na Sul-Americana, cara. Por isso que por esse ponto eu acho que ele tenha deixado o Campeonato Brasileiro meio de lado. É claro que eu já entendi que vocês dois aí vão querer colocar o Dorival, mas eu só queria ressaltar que pra mim... Mas ainda tá na briga, porque são 3, né? Sim. Então... Mas a gente vai deixar o Fernando Diniz campeão da América de fora? Não vai. Impede da gente colocar o Dorival e o Vojvoda. A gente pode descer um dos dois lá em cima, vai dar discussão. Primeiramente, vocês querem já colocar o Cudê e o Antônio Oliveira, onde vocês imaginam aí? Acho mais legal. Vamos colocar o Cudê e o Antônio Oliveira, então? Aí a gente parte pra briga legal aqui. Você já tem uma noção, Cauã, de Cudê, de Antônio Oliveira? O que você imagina? Cudê, eu vou colocar entregou e Antônio Oliveira também, tá? Pra mim, nenhum deles deixou a desejar, porque o Cudê deixou a desejar mais do que o Antônio Oliveira, tá? Porque o Cudê, o Campeonato Brasileiro do Internacional, é ruim pra caramba. É um Campeonato Brasileiro muito fraco do Inter, se esperava muito mais. É que na Libertadores ficou no detalhe, e é o que eu falo, ficou no detalhe do Ener Valencia, acaba perdendo a quantidade de gols que ele geralmente não perde contra o Fluminense. Por isso que eu vou colocar no entregou. Se esperava mais, sim, do Cudê, quando ele chega no Internacional, ele falava em reerguer o time, jogar mais do que o Internacional jogava com o Mano Menezes, e acabou que não aconteceu, tá? Não acho que o Internacional teve momentos assim melhor do que, nossa, olha a diferença técnica do Inter do Cudê pro Inter do Mano Menezes. Não acho que teve isso. Acho que o Inter foi bem sim na Libertadores, eliminando o River Plate, mas foi mal no Campeonato Brasileiro e isso pesa na minha decisão, por isso que eu vou colocar que ele entregou. E o Antônio Oliveira é o mesmo caso, cara. Talvez ele faça um bom trabalho. É que excelência trabalho é muito forte para eu colocar ele na prateleira de cima, tá? Mas é um bom trabalho com o Cuiabá, cara. É um trabalho onde o Daverson ali chega quase a ser artilheiro do Brasileirão. Por isso que é um excelente trabalho aí com o Cuiabá. Acho que o Cuiabá também não briga nem mais por... Briga ainda, assim, por evitar o rebaixamento, mas já tá um pouquinho mais à frente do restante do pelotão ali. Por isso que eu vou colocar o Antônio Oliveira e o Cudê na mesma prateleira de entregou. Então, Theo, já emenda aí o que você imagina. Para mim, o Cudê entregou justamente pelo que ele falou. O Campeonato Brasileiro do Inter é muito decepcionante, mas consegue bem na Libertadores, então acaba aqui na balança. Fica no entregou. Por algum momento eu cheguei no início de campeonato, o trabalho do Antônio Oliveira no Cuiabá seria um excelente trabalho, mas eu acho que essa reta final caiu muito. Então acaba ficando no entregou. E aí nós vamos para a trinca. Pra briga legal aqui. Então, ó, só para entender, Cauã, você coloca a sua briga. Todos colocam o Diniz. Eu acho que o Caixinha vai descer, hein? Então, é muito 171 pensar no Abel descer, né? Esse que é o problema. Não. Porque a temporada... Então, esse que é o problema. Todo mundo tá falando... que esse título Por mim, colocaria o Diniz ali já, tá? O título já salva o Abel, mas todo mundo tá falando. O brasileiro que cai no colo. Tá, mas já sobe o Diniz, então. Já sobe o Diniz, porque o Diniz é unanimidade. É o campeão da América e o técnico da seleção. Mas o Diniz, nós vamos falar Fluminense ou seleção? Os dois. Mas acho que a seleção fica meio super... Mas é porque eu acho que é superficial. Não vai afetar, mas vale a pena dizer que tá bem ruim a seleção. Muito. E hoje a gente já vai poder ver, né? Eu não sei quando esse vídeo vai ir ao ar, né? Talvez esse vídeo vá ao ar depois do jogo da seleção. Mas vai dar pra ver se... Mas pô, é o campeão da América, desculpa. Não dá pra deixar... E do Carioca, que era um título que não tem uma expressão, mas pro Diniz tinha. Porque muita gente falava que o Diniz não era gabaritado por não ter o título. E é campeão da América sendo o único time a bater 5 outros campeões, né? Porque bate a gente no Júnior, passa pelo River Plate, bate o Boca Juniors, bate o Inter, então são 5 campeões, é uma sequência absurda. E o contexto de campeão carioca, né? Reverter um 2-0 para um 4-0, 4-2 no caso. Então, bom campeonato carioca. E agora é difícil. Não sei o que vocês querem fazer. Agora né? Mas eu pararia assim, tá? Eu colocaria os outros dois no excelente trabalho, já dou a minha opinião. Eu não consigo descer nenhum dos 3 ali, não. Para mim, o Pedro Caixinha, não consigo descer ele nunca. Muito eu acho complicado do Dorival. Eu não consigo descer o Dorival. Sabe por que o Dorival é complicado? Porque o Dorival ele quer focar na Copa do Brasil. E aí ele não foca no brasileiro. O brasileiro é muito ruim. Mas no que ele focou, ele foi muito bem. É muito ruim. Então é complicado. E ainda tá na frente do
do Fortaleza. Não? Então, está na frente do Fortaleza. E eu acho que é muito parecido o São Paulo que larga o brasileiro, o Fortaleza que larga o brasileiro, mas no fim das contas o São Paulo largou e venceu, o Fortaleza largou e não venceu. E é o peso de uma Copa do Brasil inédita num dos maiores clubes do país. Exato, porque se pro Fortaleza tinha um título inédito, uma expressão diferente, o São Paulo também tinha um inédito. E venceu, de um Flamengo muito... Então, é difícil, cara, é difícil. Pra mim não existiu o Dorival não estar lá em cima. Só que ainda assim ele vai ter que descer alguém, tá? Eu desço o Abel. Então, esse que é o problema. É difícil. É difícil, mas é porque o Abel... O título brasileiro inverte tudo. É que não saiu ainda também, né? A gente já tá colocando como... Mas o Bragantino também disputa o Paulista. E quem vence é o Palmeiras. Que elimina o Bragantino na semi. Mas é que é diferente. Mas é que é diferente tu brigar pelo título brasileiro com o Bragantino e tu brigar pelo título brasileiro com o Palmeiras. Com o Palmeiras já é esperado tu brigar, né? Com o Bragantino não. Mas ele... E é complicado porque o Abel vence, mas também o Palmeiras vence em uma solidez nos últimos jogos, mas também não demonstra no futebol. O futebol, dá pra se dizer que o futebol do Bragantino é melhor que o do Palmeiras. O Palmeiras teve um momento ruim no Campeonato Brasileiro, não teve? Teve. Muitos torcedores pensaram no Palmeiras não indo a Libertadores, por exemplo. Sim. Mas aí são os mais... São, exato, mas deu a possibilidade, né? Cauã, não, pra você, não existe a possibilidade da gente subir o Dorival? Existe, cara. Isso pra mim é muito difícil escolher um dos três pra descer. É que eu sei. Fica aqui, ó. Fica aqui. Aí a briga é esses dois. É a briga de cachorro grande. Eu sei que, tipo assim... então já pode colocar o Vojvoda no excelente trabalho, tá? Pra mim... Porque o trabalho... então, por exemplo, o Vojvoda ainda é um excelente trabalho, Pra tá? dar um gostinho pro Cauã, eu vou botar aqui. Exato. Porque o Vojvoda ainda é um excelente trabalho. Ele não é um entregou. Ele ainda é um excelente. Ele chega numa final internacional. Excelente, sabe? Já se fala pelo próprio nome. É uma excelente categoria, né? Exato. Agora, desculpa, cara, eu sei que a Copa do Brasil significa muita coisa, mas você vai pegar o recorte da temporada do Dorival, também tem que falar do Campeonato Brasileiro. Eu sei que ele já foi campeão da Copa do Brasil, eu sei que ele não estava revelando, não estava se importando com o Campeonato Brasileiro, mas ainda assim é temporada, cara. Então, tu vai falar só de um campeonato? Você vai falar só da Copa do Brasil? Não, mas, então, por exemplo... Deixa eu só completar aqui o que eu tô falando. Se a gente botou na balança o peso de um campeão de Libertadores contra 5 campeões, o São Paulo é campeão contra Corinthians, contra Palmeiras, Corinthians e Flamengo. E o Sport, quando pega, ela ainda não tinha perdido em casa no ano e mete 2-0 lá. 4 campeões, né? São 4 campeões. São 4 campeões da Copa do Brasil. A Sul-Americana perde nos pênaltis para a LDU campeã. Exato. Perde para campeã que bateu o Fortaleza do Vojvoda também. Eu acho que o Dorival vai muito, muito, muito mal nos dois jogos. Tanto na ida quanto na volta. Escala muito mal. Só que ainda acaba resultando nos pênaltis e quase a passagem. Porque o time era muito bem treinado. Ficou refém de maior contratação, tá vendo? Exato. Assim, que acabou perdendo o pênalti. Agora, a temporada... Você vai falar de brasileiro, o Dorival abre mão do brasileiro, assim como o Vojvoda. Mas a diferença é que o Dorival conquista o seu objetivo e o Vojvoda não. E você sabe um ponto que é interessante na disputa que não mas aí o Vojvoda a gente já matou, né? O Vojvoda já foi, já, pô. Olha um ponto que é realmente interessante. Eu vou dar um ponto que acaba não tendo como não ser interessante. Pós-Copa do Brasil, o São Paulo é o segundo time que mais pontua no Campeonato Brasileiro. Perde pro Palmeiras, perde pro Goiás e vence quase todas as outras partidas. Vence o Bragantino, o próprio Bragantino, o São Paulo venceu jogando muito melhor, na Vila Belmiro, não jogou em casa. E não tendo nada com nada no Campeonato Brasileiro. Eu acho difícil, porque quando o Dorival chega, ele vencia todos os jogos em casa e empatava fora. Aí o São Paulo já tinha perdido uma com o Rogério Ceni contra o Botafogo, que não tá na conta dele, então isso já atrapalha também a pontuação. E aí quando ele começa a poupar os jogadores para a Copa do Brasil, é quando ele começa a perder fora. Aí mais pra frente ele também perde em casa, né? Acontece ele tropeçar mais. Só que ele vinha pontuando bem no Brasileiro antes da Copa do Brasil. Então é realmente muito complicado. Cauã, Theo Miranda, eu desço o Abel. Eu desço o Pedro Caixinha. Caiu na bomba pro você, Rossi. Nossa senhora. Desculpa, mas é que eu não consigo nunca descer o Abel Ferreira. Mas o Abel desse ano, Cauã. Desse ano. Eu não consigo descer o Abel Ferreira desse ano. É muito difícil. O brasileiro dele é 1000 vezes melhor que o do Bragantino. O Campeonato Brasileiro do Palmeiras talvez seja melhor que o do Bragantino. É claro que você vai falar de elenco? Vai falar de elenco, pô, mas aí você vai falar de elenco, o Flamengo com o elenco que tem, não vai conseguir brigar. Não, mas aí o do Flamengo tá no entregou e o outro tá no Tite, entendeu? Mas, pô, mas você vai falar... o do Palmeiras, o trabalho do Caixinha desse ano. Uma coisa que pesa a favor do Abel é que ele conserta
todos os problemas que ele teve, ele foi consertando, sabe? Ele não teve o Mas em primeiro diversos volante. momentos ele insistiu em vários erros. Exato, então, esse que é o problema. Por exemplo, o Abel não tinha o primeiro volante. Ele demora a achar uma solução e vai mal antes de achar, mas ele acha o Zé Rafael e a temporada perfeita dele. Então, assim, esses são os problemas. Ele teve o problema da lesão Ele começa a usar a linha de 3 zagueiros por conta de qual lesão? A lesão do Dudu, no caso. Ele tem lesão do Dudu, o time vai muito mal depois da lesão. Mas aí ele vai e acha uma resposta e depois melhora. Então é complicado porque ele teve momentos de ir muito mal, que ele demora para responder, mas ele sempre respondeu. Então é muito difícil. O três zagueiros, Esse título brasileiro do Palmeiras muda tudo. O três zagueiros não é da lesão do Dudu, o 3 zagueiros é da lesão do Gabriel Menino. Quando o Dudu machuca, ele improvisa, tá? Ele improvisa. Eu lembro que o Palmeiras tinha usado 3 zagueiros contra o São Paulo na Copa do Brasil, ainda com o Dudu e ainda com o Menino, os dois jogaram. Mas aí é tática. E aí depois ele chegou, ele volta só. Ele fixa 3 zagueiros pós-lesão do Menino. Ele fixa 3 zagueiros. Tá certo, verdade. Porque ele usa o Mike adiantado e o Arthur na esquerda. Quando o Dudu machuca, ele coloca o Mike. Nossa, é muito difícil. Agora tem a hora da verdade. Marcos Rossi vai descer quem? Você fica com o descer Abel Ferreira, né? É que se Cauã quiser insistir para descer o Caixinha, eu aceito. Porque eu acho que um título brasileiro para o Abel muda tudo. Acaba a discussão. É que não saiu, mas é que, por exemplo... Para mim vai sair. Nossa, cara, eu trabalho... Eu vou falar uma coisa. Eu acho que eu vou levar para um ponto externo para poder desequilibrar. Eu vou ter que levar para esse ponto externo, infelizmente. Querendo ou não, fatores externos como pressão contam. O Palmeiras pressionou muito mais. Né? Ele não tem pressão no Bragantino. O Caixinha caiu. O Abel talvez teve o maior... Cara, o Caixinha cai pro Água Santa no Campeonato Paulista, cai pro Ipiranga e não chega nem perto de ser demitido. Ele fica. O Caixinha cai pro Água Santa ou cai pro Palmeiras? Cai pro Água Santa. O Bragantino cai pro Água Santa, na Vila Belmiro. Nas quartas de final. Enfrenta a Água Santa. O Água Santa tinha o mando do campo, jogou na Vila e o Bragantino cai para Água Santa. Verdade. Se eu não me engano, até sai na frente, só tem parte que cai. Peço até perdão, porque eu acho que em algum momento eu falei que o Palmeiras eliminou o Bragantino. Não, o Bragantino cai para o Água Santa. Então, eu acho que esse fator pode, porque o Abel ele teve muita pressão para poder... Então, olha, queríamos colocar os 4, mas eu acho que fica correto, né? No fim das contas, olha, se o Abel não faz a reta final de brasileiro que ele faz, ele estaria no excelente lá mais atrás até, viu? Tudo bem, acho justo você fazer isso. Mas o Abel estaria no excelente trabalho, mas pela reta final de trabalho do brasileiro, onde ele talvez ganhe de fato o Campeonato Brasileiro, acho que fica justo dessa forma. Acho que ele nem ganhar, acho que vai ficar na frente do Bragantino, né? Porque vai resumir em resultado? Não dá. Tá satisfeito, Theo? Tô. Acho que pra mim ficou muito boa. Ficou boa, cara. Eu acho que o crime era inevitável, porque nós temos 4 grandes nomes. Exato. Uma coisa que eu queria destacar é que eu não sei se se vocês chegaram a perceber também, que a maioria dos que estão aqui embaixo, a maioria são brasileiros. Ok. E aqui em cima, a maioria talvez 50%, estrangeiros. A gente tem... no topo nós temos tem um Cudê 2, 3, 4 estrangeiros. Exato. E 4 brasileiros. E 4 brasileiros. E aqui embaixo apenas ao mesmo tempo, os únicos 2 que a gente cravou nos melhores são 2 brasileiros que têm uma temporada muito parecida também, de títulos inéditos. Sim. Então, são algumas observações, coincidências interessantes. Mas tá satisfeito também, Cauã? Tá bom, tá aceitável. Bom, né? Era inevitável o crime ser cometido, acho. Tudo bem. Inevitável. Então... Fizemos aí de uma forma talvez adiantada, um pouco precipitada, mas fizemos aí a nossa tier list, nosso ranqueamento dos melhores técnicos da temporada. Então é isso, vamos ficando por aqui, mais um ranqueamento da semana. Na próxima a gente já volta, traz um outro ranqueamento para vocês. Então, vamos encerrando aqui. Muito obrigado, Cauã, muito obrigado, Theo. Obrigado por assistir o vídeo. Valeu, até mais.